Olá, pessoal! Nesse encontro, nós vamos ver como são formuladas as rações, né? Então, quais nutrientes eles utilizam, né, em termos brutos ou digestíveis, tá? Para fazer a formulação das rações. E vamos dar o primeiro passo, os primeiros passos no processo de entender como utilizar esses dados de coeficiente de digestibilidade aparente que existem para diferentes espécies no processo de formulação e cálculo do valor nutricional dos alimentos. Logo depois da vinheta, a gente começa a conversar sobre isso. Eu vou começar essa aula fazendo com vocês a análise de um rótulo de uma ração de peixes que a gente tinha disponível ali no laboratório, a gente comprou para fazer um experimento, tá? Não é preferência de nada, era o que estava disponível, não significa indicação de marca nem nada, tá? Então, aqui é uma ração então da Supra, tá? Vocês percebam que aqui, logo embaixo, tá? Tem o rótulo da ração, e agora eu vou mostrar esse rótulo para vocês de uma maneira mais ampliada. Epa, mexi para o lado errado. Aqui. Então vamos lá. Então a gente tem aquele rótulo de maneira mais ampliada. Até agradecer as minhas orientadas, né, Samara e Isabela, pelas fotos. Tá? Então percebam que aqui, tá, eu vou usar aqui o desenho, o recurso de desenhar. Percebam que aqui a gente tem a composição básica dessa ração, que é a composição em ingredientes que foram utilizados. Ingredientes e aditivos também, tá? Então, ingredientes foram utilizados. Percebam que aqueles ingredientes que são transgênicos, eles têm, então, transgênico, né? As espécies doadoras de genes, né? Sendo descritas aqui. E aqui a gente tem aquilo que a gente já conversou, que são os eventuais substitutivos, né? Então, em função de preço, disponibilidade e tudo, eles podem ser utilizados. O nome diz eventuais substitutivos, mas eles são quase que, assim, na verdade, substitutivos bem, vamos dizer assim, bem frequentes, bem recorrentes, né? Então, assim, vejam, existe até coisas, né? Então, por exemplo, você tem aqui, ó, feijão moído, tá vendo? Então, assim, a gente tem entre esses eventuais substitutivos, ó, farelo de amendoim, farelo de canola, alguns ingredientes que são realmente, vamos dizer assim, muito sazonais ou que têm uma disponibilidade limitada, inclusive que tem, vamos dizer assim, uma utilização limitada também devido a alguns fatores, tá? Bom, depois, vamos ver aqui agora o lado certo para a gente poder fazer. E aqui sim, agora a parte que eu gostaria de conversar com vocês um pouco melhor nessa aula. Vou dar uma aumentadinha aqui para ficar melhor para vocês verem, tá? Que são os famosos níveis de garantia. Ai, caramba. Bom, agora eu me acertei aqui. Então, os níveis de garantia é exatamente aqueles conteúdos dos nutrientes que o fabricante tem que, na hora de formular, na hora que essa ração for analisada, ele tem que garantir, né, esses valores, sejam em quantidades mínimas ou em quantidades máximas, tá? E aí eu vou mostrar para vocês um por um. Então percebam que quando a gente está falando aqui de níveis de garantia, o máximo de umidade que pode ter na ração é 12%, né? Ou 120 gramas por quilo.
Aqui é uma coisa rara, a gente tem uma ração que está expressando de duas formas. Tá? Muitas vezes eles só expressam em gramas por quilo ou em percentual. Tá? Agora essa está expressando de duas formas. Por que o máximo de umidade que tem que ter numa ração é 12%? Por um motivo simples, rações mais úmidas elas vão estar sendo então mais sujeitas a sofrerem a ação, né, e a proliferação de micro-organismos, diminuindo assim a sua vida útil. Bom, se é uma ração que tem 32% de proteína, então o mínimo que tem que ter nessa ração é realmente 32% de proteína. Isso o fabricante tem que garantir. E aí, percebam aqui, a gente já está falando de proteína bruta, tá? Ou seja, aquilo que se consegue analisar em laboratório. O extrato etéreo, que é a quantidade de gordura, no mínimo eles garantem 7%. Ou seja, esse é o mínimo que tem que ter. Mas quanto realmente tem? Vai depender do perfil de ingredientes. Pode ter só 7 realmente, como pode ter 8, pode ter 9, pode ter 10. Né? Então vai depender muito do perfil de ingredientes que foi utilizado na formulação da ração. Quando se está falando em termos de fibra, né, e aqui antes isso era denominado fibra bruta, agora, por exemplo, aqui está descrito como matéria fibrosa, no máximo 4%. Por quê? Porque se sabe que o excesso de fibra ele atrapalha no aproveitamento das rações. Né? Então, quanto maior a quantidade de fibra numa ração, menor vai ser então a sua capacidade, né, de aproveitamento dos animais, justamente porque ela vai passar mais rápido pelo trato gastrointestinal e vai estimular, né, por conta de estimular o peristaltismo. A matéria mineral, que é a parte de cinzas, tá? Ó, no máximo 13%. Cálcio, no mínimo 1%, tá? Entre 1 e 2,5%. O fósforo, no mínimo 1%. E aqui uma coisa que nem sempre a gente vê, tá? O valor de energia digestível, que é, na verdade, o valor mínimo de energia digestível. E aqui está representado em 3.200 quilocalorias por quilo. Essa é realmente uma informação rara da gente ver em rótulos de ração. Muitos rótulos de ração não trazem valor de energia. Então veja que a gente está vendo aqui um rótulo relativamente bem complexo. E aqui então depois a gente tem, né, toda a composição de outros nutrientes. E aí o que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é o seguinte: percebam que, com exceção da energia digestível, todos os outros nutrientes descritos eles podem ser aferidos em laboratório. Ou seja, basta você coletar uma amostra da ração e mandar para um laboratório e todos os nutrientes podem ser aferidos através de análise química normal, menos a energia digestível. A energia digestível da ração ela só pode ser aferida através de um ensaio de digestibilidade dessa ração, o que não é usual de ser feito. Então a gente acaba tendo que, literalmente, né, acreditar no fabricante. Por quê? Porque em laboratório eu só consigo analisar o conteúdo de energia bruta dessa ração. Mas a energia digestível da ração, pela quantidade de ingredientes que podem ser utilizados e a diversidade de ingredientes que podem ser utilizados, eu não tenho como aferir, a não ser que se faça um ensaio de digestibilidade. Tá?
Então, percebam que, do ponto de vista de fiscalização e legislação e de aferição, o uso dos nutrientes brutos, ele é muito mais interessante. Porém, do ponto de vista de valor nutricional, ele não nos quer dizer muito. Porque, veja, quanto desses 32% de proteína realmente são absorvidos pelos peixes? Nós não sabemos. E a gente tem aqui, né, 3.200 quilocalorias de energia digestível. Mas eu pergunto para vocês, qual é a energia bruta dessa ração? Qual seria o coeficiente de digestibilidade dessa ração? Não tem como a gente saber. Mas em geral, tá? Em geral, no que a gente tem aí de mercado, a gente tem rações que variam de 70% a 90% de coeficiente de digestibilidade. Então perceba que é uma variação muito grande. E isso está relacionado, tá, literalmente relacionado, à qualidade e o perfil dos ingredientes que são utilizados na formulação da ração. Quando a gente está trabalhando com a aquicultura, com a formulação de rações para organismos aquáticos, a gente tem uma dificuldade grande, que é justamente encontrar, né, os dados sobre digestibilidade dos alimentos para as diferentes espécies, porque essas diferenças existem, né? Então, a gente tem espécies na aquicultura que têm hábitos alimentares onívoros, a gente tem espécies que têm hábitos alimentares carnívoros, dentro das espécies que são carnívoras ou onívoras, a gente tem uma diversidade muito grande de origem, de hábitats, de potencial de crescimento, de morfologia de trato gastrointestinal. Então, assim, são muitas variáveis. O ideal, né, seria que a gente pudesse formular sempre rações espécie específicas, ou seja, formular ração para uma determinada espécie ter os resultados de coeficiente de digestibilidade aparente para aquelas espécies. Agora, o que de fato acontece é que o mercado não tem uma demanda grande para isso, tá? Então, por exemplo, quando você tem ali rações para espécies onívoras, em geral, se trabalham com os dados, né, relativos ao valor nutricional dos alimentos, por exemplo, hoje, aqui em termos de Brasil, principalmente para a tilápia. Tá? Então, você atende a demanda da espécie que é a mais produzida no território nacional, e com isso você consegue atender ali uma infinidade de outras espécies também onívoras que são produzidas, mesmo em espécies nativas. A não ser algumas fábricas regionais, né, localizadas em alguns locais, e elas tendem então a fazer um marketing de ração espécie específica. Então, por exemplo, há um tempo atrás eu tinha visto uma fábrica de ração, se não me engano, localizada, não lembro se era no Amazonas ou em Rondônia, que fazia formulação, né, e tinha uma ração que era específica para tambaqui. Quando você vai buscar então as informações disponíveis sobre a nutrição do tambaqui, você vai ver que a maior parte dos nutrientes ainda, ou das exigências nutricionais não foram definidas, né? Então é muito difícil que realmente todas as informações utilizadas no processo de formulação para uma ração espécie específica para tambaqui tenham sido utilizadas do tambaqui. Então, provavelmente, o que se faz? Aquilo que você consegue aproveitar em termos de dados oriundos do tambaqui, você aproveita. O que você não consegue aproveitar, você traz de outras espécies que têm um hábito similar. E aí, no caso, entre as espécies que a gente tem mais estudadas, né, com maior número de informações, a gente tem a tilápia e a carpa comum. Então, por exemplo, eu vou mostrar agora para vocês um trabalho que a gente fez
de avaliação de alguns alimentos tradicionais e alternativos, tá? Enquanto a digestibilidade aparente para o tambacu, que é o híbrido entre a fêmea do tambaqui e o macho do pacu, tá? Que é um dos híbridos que até algum tempo atrás era um dos híbridos mais cultivados do país. Então, assim, muitas vezes vocês vão ter que buscar as informações, dependendo da espécie que você vai formular, você vai ter que buscar essas informações na literatura. Tá? Elas não vão estar disponíveis numa tabela, por exemplo, né? Como a tabela brasileira de nutrição de tilápias. Depois a gente vai ver também a tabela brasileira de nutrição de tilápias, mas percebam, vou chamar a atenção para vocês de novo, ela é uma tabela que já foi feita há 11 anos atrás. Então, assim, podem ter novos alimentos que já foram estudados, né, novos valores que podem ser incorporados e que, né, nesses últimos 11 anos e que não estão lá. Então, dificilmente quem vai trabalhar com formulação de ração não vai ter que ter a capacidade de buscar informações a respeito, né, e de fazer, né, o seu banco de dados a respeito das diferentes espécies de organismos aquáticos. Tá? Então, vamos aqui, então, fazer, né, a avaliação desse trabalho para vocês verem. Então, foi um trabalho que foi publicado nos Anais da Academia Brasileira de Ciências, tá? Em que a gente fez a digestibilidade, né, de alimentos convencionais e alternativos. Tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, primeiro, ele está em inglês, né, porque era o idioma da revista. Então, quais foram os alimentos à época que a gente avaliou? Bom, nós avaliamos na época o farelo de algaroba, tá? O resíduo de fábricas de macarrão. Então, assim, tinha uma fábrica de macarrão, então aquele macarrão que passa da validade, que volta para a fábrica, aquela parte quebradiça. Então, na verdade, assim, era um macarrão que foi processado, fabricado, mas que não estava bom para venda, então ele era moído. Tá? O farelo de trigo, milho, farelo de algodão, resíduo, né, do processamento do feijão comum, feijão, né, esse feijão que a gente come. Ele, então, aqueles grãos carunchados, aqueles grãos quebrados ao meio, ou seja, aquilo que não é levado ao consumidor se forma um resíduo, e aí a gente transformou isso numa farinha, e aí o ingrediente proteico padrão para as espécies onívoras, que é, então, o farelo de soja. Tá? Aqui, então, a gente tem a composição química, tá? Expresso na base da matéria seca dos ingredientes. Então, não é na base da matéria natural, chamando a atenção de vocês, por exemplo, diferente do que está lá na tabela brasileira de aves e suínos, ou na tabela de tilápia, né? De nutrição de tilápias, ou no NRC também. Então, aqui a gente tem um conteúdo de matéria seca de cada um desses ingredientes, conteúdo de proteína bruta, de energia bruta, de extrato etérico, que é a fração gordurosa, do extrativo não nitrogenado, que nos dá uma ideia da quantidade de carboidratos solúveis, o conteúdo de fibra bruta e o conteúdo de cinzas. Tá? Aqui é a formulação da dieta basal para fazer o estudo de digestibilidade. Eu não vou entrar nisso com vocês, que não é o objetivo da disciplina. Tá? Bom, então o que acontece? Na hora de expressar os resultados de um estudo de digestibilidade, eles normalmente são expressos de duas formas. Tá? Primeiro, eles são expressos na forma, tá, do coeficiente de digestibilidade aparente. Então percebam aqui, olha, tá? Coeficiente de digestibilidade aparente. Estão vendo aqui? Agora está um pouco maior, né? Então, coeficiente de digestibilidade aparente da matéria seca, da proteína bruta e da energia bruta. O que significa? Então, vamos pegar aqui esse que é relativo ao farelo de algaroba.
significa que da matéria seca consumida, né, desse alimento, ou seja, vamos dizer que esse alimento ele tivesse 81% de matéria seca. Esses 81% de matéria seca, apenas 27% dessa matéria seca é que foi, então, realmente absorvida. Os outros 54% foi excretado através das fezes. E aí, da proteína presente no alimento, né, que estava nessa matéria seca, da proteína presente no alimento, apenas 27% foi absorvido. E da energia, apenas 40% foi absorvido. O resto se perdeu e foi recuperado através das fezes. Lembrando que a gente está falando aqui de digestibilidade aparente. Portanto, esses valores eles estão relativamente subestimados por conta de que nós não consideramos a contribuição endógena, tá certo? Mas aí a gente já explicou o porquê. Ora, a partir desses dados aqui, então se faz o cálculo da energia digestível e da proteína digestível do alimento. E aí eu vou mostrar agora na sequência, tá, no nosso próximo encontro, utilizando alguns dados deste trabalho que eu vou disponibilizar para vocês no ambiente virtual, de como se chegar a esses resultados, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. Se tiverem dúvidas, entrem em contato. Mais uma vez agradeço a atenção. Até o nosso próximo encontro.